Eu preciso conectar agora o nosso queridíssimo Davi Abreu, ele que é engenheiro civil e está lá em Israel, tem 2 filhos e um deles está servindo o exército. Gentilmente ele aceitou conversar com a gente na tarde deste domingo. Bem-vindo, Davi, você me ouve bem? Ouço bem. Perfeito. Eu quero entender como é que está a situação aí, como é que vocês que estão aí vivendo o conflito estão enxergando esse cessar-fogo? Eu vivo na cidade de Ashkelon, né? Nós estamos a 10 quilômetros da fronteira de Gaza e também trabalho os meus projetos, eles são concentrados no sul. Então eu vou bem perto nesses kibbutzim também, que são os vilarejos que circundam Gaza. Então estamos muito, muito próximo. De sexta-feira para cá teve o cessar-fogo. Então a gente teve uma sensação um pouco da vida voltando ao normal, porque as pessoas podem sair mais de casa, os comércios começam a abrir um pouco mais e em alguns lugares as aulas para as crianças retornam 2 vezes por semana, em horário reduzido, e também as crianças estão estudando remotamente, né, pelo computador. Então a gente sentiu um pouco dessa normalidade, mas a gente todos estamos também muito, muito tensos com essas questões dos sequestrados, dos reféns, muito felizes com o retorno desses reféns, mas sempre com o pé atrás, porque é um grupo terrorista que você não pode confiar, porque nós estávamos num cessar-fogo e fomos atacados. Em todos os acordos que Israel fez de cessar-fogo, sempre foi quebrado pelo Hamas ou pela Jihad Islâmica. Então, a prefeitura, ela nos manda boletins diários de lugares em que você pode ir, dos comércios que podem abrir, quantas pessoas podem se aglomerar, quais os lugares que você tem que ir, que tem bunkers protegidos, porque em qualquer ataque surpresa do Hamas, que estejamos preparados. Então, é um sentimento um pouco de normalidade, misturado com um sentimento de desconfiança. Agora, até porque Davi, também eles atrasam a entrega dos reféns, eles vão fazendo isso muito de maneira muito dividida. Sim, né? Agora, Davi, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu esteve pela primeira vez nessa guerra lá na faixa de Gaza nesse final de semana, né? Eu quero entender como é que vocês estão vendo, vocês que vivem aí em Israel, como é que vocês estão vendo esse governo de coalizão dele e da oposição? Ok, já não é a primeira vez, porque assim que aconteceram os ataques, na semana seguinte ele visitou os kibbutzim que foram atacados, e ele tinha ido na semana retrasada também levantar a moral dos soldados em Gaza, e essa semana também ele está indo. Na verdade, em Israel, essa questão política ela é muito prática. Quando você faz um governo de coalizão, é justamente para não ficar essas picuinhas políticas de esquerda, de direita, toda essa polarização que tem acontecido no mundo. Então, quando você forma um governo que é chamado aqui de Hirum, que é um governo de emergência, é deixado de lado essas questões políticas e todos se concentram realmente na questão da guerra, da segurança da população de Israel, tanto a população judaica quanto árabe de Israel, e o principal objetivo, o resgate dos reféns. Então, começou-se muito uma discussão em relação a esse resgate dos reféns, porque Israel estava avançando muito na conquista de Gaza, e o Hamas, ao perceber isso, ele colocou na mesa essa questão dos reféns, que é o principal objetivo de Israel agora. Então, Israel aceitou, porque cada vida para a gente vale o mundo inteiro. Então, a gente sabe que o Hamas tem dado as cartas, porque para ganhar tempo, para se reorganizar, Israel também sabe disso, não é bobo, mas como a gente valoriza muito a vida, sim, e nós não temos mártires, e nós não valorizamos a morte, a gente aceitou os acordos para que consiga trazer o máximo de reféns, e se Deus quiser, viverão todos. Perfeito. Diego. Boa noite para você aí em Israel, que, se eu não me engano, aí já são
19 horas, é isso? 19 horas e 20 minutos. 8h30 da noite. 8h20. Quase 8h30. Então, uma boa noite, apesar das circunstâncias, um prazer falar com você. Davi, nós trouxemos durante a semana no Linha de Frente um dado de que cerca de 40% da população israelense foi contra o acordo de cessar-fogo. Você é uma pessoa que tem um filho no exército de Israel. Eu queria saber a tua opinião pessoal sobre esse acordo e eu queria saber a tua perspectiva aí como alguém que vive em Israel. O que você está sentindo da sociedade nesse sentido e também a respeito da retomada do conflito após o final do prazo que foi dado de suspensão da guerra. Como é que está aí essas duas questões, por favor? Ok. Há alguns anos atrás nós tivemos o sequestro do Khaled Galit, e Israel trocou esse soldado por 1.027 terroristas. E desta vez nós temos 240 sequestrados. Quando as pessoas começaram porque as pessoas estão muito cansadas desses ataques constantes do Hamas. Pessoas que vivem mais no centro de Israel, às vezes não sentem tanto essa questão da guerra, mas a população do sul, ela é atacada 2 vezes ao ano, no mínimo, com morteiros, com foguetes, e eles tentam sequestrar sempre a população de Israel. Eu vejo como sim, positivo o acordo, justamente porque Israel ele também tem que mostrar que ele valoriza não só a sua população, como também os seus soldados. Porque quando nós mandamos os nossos filhos para o exército, nós confiamos que o exército tem cuidado deles, que o país, eles se importam com os nossos soldados, se importam com os nossos cidadãos, e nós pagamos o preço para tê-los de volta. Então, eu vi isso como positivo. Esse 40% da população que estava um pouco contra, porque eles não queriam que Israel diminuísse a intensidade dos ataques, porque viram que o Hamas ele estava perdendo muito campo, e nós chegaríamos nos reféns. Só que Israel analisou também todas as estratégias de guerra, e como o Hamas é um grupo que mata bebês, Israel também levou em consideração o risco desses reféns e preferiu fazer esses acordos e, numa segunda etapa, sim, continuar a guerra. Essa questão de continuar a guerra, se o governo não continuar a guerra, o governo não vai subsistir, porque a população realmente precisa que o Hamas ele seja tirado do poder. Não só a população de Israel, que 80% da população árabe de Israel foi contra os ataques do Hamas, mas também 67%, isso é uma pesquisa da Universidade de Tel Aviv, 67% da população de Gaza tem uma baixa confiança no Hamas. E 73% deles apoiam uma resolução pacífica e 54% deles apoiam uma solução de 2 estados. Então o Hamas ele tem perdido muito campo político dentro de Gaza, por isso que ele tem transformado cada vez mais esses ataques em ataques mais violentos para tentar recuperar a sua popularidade. Se as eleições fossem hoje em Gaza, 30% da população votaria no Fatah, que é o grupo que era um grupo armado, se desarmou e que na saída de Israel em 2005 de Gaza, o Hamas subiu em 2007 ao poder e jogava os membros políticos do Fatah dos prédios. Então o Fatah ganhou um pouco mais de confiança agora, 30% votaria no Fatah e 27% votaria no Hamas. Mas um dado interessante é que 32% da população de Gaza não confia em nenhum deles. A própria autoridade palestina em Gaza, ela tem 12% de popularidade, 54% não confiam no Abbas, no Abu Hassan. Eles não confiam na autoridade palestina. Então, eles estão vivendo um colapso político muito grande, e por isso eles estão tentando fazer esses atentados para que ganhem popularidade e que mais pessoas venham apoiar o Hamas. Em relação a Israel, sim, quando começamos a ver as imagens das crianças voltando para suas casas, dos idosos voltando para suas casas, a população realmente é muito comovida com isso. Cada pessoa, ela importa.
e a população, creio que esses 40% agora diminuiu. Mais pessoas têm apoiado, sim, a política do governo de negociar e trazer os reféns, desde que, passado esse período, continue combatendo o Hamas. Perfeito, porque Davi. nós não podemos mais conviver com esse inimigo ao nosso lado que está o tempo todo nos atacando. Muito bem, meu amigo, muito obrigado, viu? Davi Abreu, ele que está em Ashkelon, lá no estado de Israel, vivendo, presenciando o dia a dia da guerra, está com um filho como soldado nessa batalha. A gente torce para que vocês possam virar essa página o mais rápido possível. Obrigado, Davi. Valeu. Disponha.